Você se considera um jogador ou um colecionador? Sim, porque são duas coisas bem diferentes, apesar de estarem dentro do mesmo hobby. Tem muita gente que entra nessa vida de videogame pra jogar. O cara não quer saber se tem cartucho original, console real, físico, aparelho, hard, nada. Ele quer o jogo dele. E ele consegue acesso a esses jogos via emulador, jogos que são relançados para as plataformas modernas, tipo os Hamster, Arcade Archives, os lançamentos do M2, enfim, né? Steam, sai muita coisa na Steam hoje em dia. Com toda essa disponibilidade de jogos estando assim baratos e para todo lugar, para todo lado, fácil acesso, rodando em qualquer máquina, por que alguém vai querer colecionar? Bom, porque colecionar é outro jogo. O hobby de colecionador é o jogo dentro do jogo, porque você escolhe uma plataforma, ou várias, ou nenhuma, e sai comprando tudo que tem pela frente. Para o colecionador, ter o elemento físico do jogo é algo importante. O colecionador ele quer ter o manual, ele quer ter a arte original, ele quer ter o cartucho original, ele quer colocar na prateleira. Vocês podem ver aqui atrás de mim, tem o que sobrou da coleção e que também está indo embora. Mas para o colecionador ele tem esse lance de querer pegar, mexer no jogo físico, realmente. E não adianta, ele não vai querer substituir isso. Muitas vezes ele vai até ter o emulador. Ele vai rodar o jogo no emulador também, mas o lance dele também é colecionar, ou é colecionar. Então a gente pode estabelecer um paralelo aqui como se fossem o MP3 e o colecionador de CD e de vinil. Uma coisa não vai substituir a outra nunca. Tem gente que gosta demais de ter os CDs, ter os vinis. Então, não são coisas excludentes, tá? E eu também não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, tá? Você tem o seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Em decorrência de uma mudança de preços, principalmente no mercado internacional, a gente tem visto que tá cada vez mais caro colecionar, tá? E cada vez que você vai comprar hoje alguma coisa, cara, é tudo o olho da cara. Não é só no Brasil, aqui na Europa também tá ficando tudo caro. Nos Estados Unidos também, no Japão também. O Japão tá sumindo as lojas de colecionador porque a galera tá detonando o que eles têm de estoque lá. Ainda tem muita coisa por lá, mas assim, né, eles tá indo tudo pro eBay. Enfim, virou uma brincadeira de quem tem mais dinheiro que juízo. Como juízo também é um negócio raro, meio arriscada de se brincar. Mas e aí? Você quer colecionar, você gosta de cartucho, você gosta de caixa, você gosta de manual, você gosta de ter o jogo físico, você quer um lançamento oficial, você não quer rodar emulador e você não tem como. Porque por questões financeiras o troço todo é muito caro, a brincadeira ficou muito cara pro teu bolso. Esse é um problema que assola muita gente, eu incluído, que muita gente para de colecionar. Ou vende a coleção, ou para, ou simplesmente abandona e não quer mais e pronto. Mas, se você tiver afim de continuar colecionando, entrou no mercado um produto há cerca de 2 anos que pode ser para você, que é o Evercade. E o que é o Evercade? O Evercade ele é um console feito pela Blaze aqui da Inglaterra, que ele é um console moderno, ou seja, ele é um hardware novo que você pode ir na loja e comprar. Tá? E que roda jogos antigos. Aí você vai falar, porra, mas e aí? O meu Raspberry Pi também roda, o meu Mami também roda, o meu celular também roda. Então, a diferença é que eles estão lançando os jogos em cartucho. E se você quer simplesmente ter a experiência de ter os jogos em cartucho, e são os jogos antigos, os consoles antigos, você quer entrar numa loja e comprar um cartuchinho tipo esse aqui, colocar no seu console e jogar, e ter um colecionável ali por um preço que não é tão acachapante, você pode. Que nem eu já falei, eu não acho que o Evercade seja para todo mundo. Tá? Você tem a sua forma de rodar e eu respeito. Você resolveu que vai rodar no emulador ou vai rodar no hardware real, ok? Mas eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para as pessoas que querem ter a experiência de ter um colecionável novo, um hardware novo, porque existe um outro fator. Não é só o hardware que ficou caro. Os aparelhos estão ficando antigos, né? Um Nintendo, um Master System, um Mega Drive, um Super Nintendo que tem aí 20, 30 anos de idade, vai morrer. Você muitas vezes não vai querer levar ele
pro técnico, porque você não conhece um técnico, ou você não confia em técnico, ou vai ficar muito caro, vai ficar às vezes mais caro que um aparelho novo, e você vai ter que comprar um novo, ou seja, economicamente essa brincadeira de fazer um reparo no videogame também tá ficando inviável. E muitas vezes você só quer jogar, você só quer o seu joguinho, cara, você só quer ali botar o seu cartucho no videogame, você não quer ficar fuçando o emulador, você não quer ficar apanhando de configuração, ficar procurando DLL, você não quer fazer isso, você quer ter uma experiência de colocar o cartucho no videogame, jogar e desligar e acabou. Se você é essa pessoa que quer ter um colecionável, não quer pagar muito caro pelos jogos clássicos, não quer ficar quebrando cabeça na parte técnica para fazer rodar os jogos, o Evercade resolve o seu problema. O console não é caro, digo, em proporção a outros consoles modernos, tá? Ou mesmo os consoles clássicos, que também os preços estão começando a se equiparar. Ele tá com uma variedade de jogos bem boa, trazendo lançamentos legais, interessantes aí a cada dia, e eu queria falar um pouquinho mais deles aqui para você, porque eu acho que vale a pena. O Evercade original é um portátil. Tá? Ele é um portátil, ele é um handheldzinho que você põe cartucho atrás e usa. E cada cartucho dele vem com mais de um jogo, ou seja, você nunca vai comprar um cartucho, vai vir um jogo só. Geralmente vem aí 8, 10, 12 jogos, o mínimo que eu vi foram 2 e eram 2 jogos grandes. Ele também abrange jogos novos e antigos. Jogos indie novos e antigos. Então você vai achar coisa lá desde Nintendinho, Commodore 64, até jogos indie que saíram, sei lá, para PC ou para Android ou para iOS. Mas o foco deles realmente é para jogos menores, tá? Você não vai ver Call of Duty, The Witcher, não, ele é para jogos pequenininhos mesmo. Algum tempo depois, eles fizeram uma versão console de mesa, ou seja, um console normal. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho o Evercade VS, que é a versão console, eu vou mostrar para vocês como é que ele é, pra vocês terem uma ideia. Então vamos lá, esse aqui é o Evercade VS, tá? Como vocês podem ver, 4 controles na frente, são 4 portas USB, né? E ele tem ali uma saída HDMI, um botão de reset e uma entrada de energia micro USB. Feito pela Blaze Entertainment em 2021, tá? Porque esse já é o VS, ele já é o segundo ano do aparelho. Como é que ele é por dentro? Ele lembra um pouco o NES, né? Esse lance da portinha que você abre para colocar o cartucho dentro. E ele tem slot para 2 cartuchos. E aqui do lado é o botão de power, que aliás é engraçado, você tem que apertar e segurar ele. Se você só apertar, ele não faz nada. Em termos de qualidade, o aparelho é legal. É bem boa, assim, a qualidade não é uma qualidade, uma construção ordinária, não parece um clone chinês de nada, não. Tá? Ele é bem feitinho, muito bem feitinho, plástico de boa qualidade. E deixa eu colocar um cartucho aqui para mostrar para vocês como é que é. Deixa eu mostrar o cartucho primeiro. Esse é um cartucho do Evercade, eu tenho mais uns aqui. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui os cartuchos que tem. Esse é um da Renovation, são todos jogos de Mega Drive aqui, tá? Aí você vai falar, mas você é retardado, você comprou uma coletânea de jogo de Mega Drive? Cara, sim, alguns deles eu não tenho. E cada um desses aqui tá muito caro hoje em dia para você comprar oficial. E olha como é que ele é por dentro. Ele sempre vem o manual e o cartucho. Tá, o cartuchinho. O cartuchinho é do tamanho de um cartucho de Game Boy, tá? Olha lá. Cartuchinho e o manual. O legal, cara, é realmente assim, se você tá afim de colecionar, cara, é muito bacana, porque ele vem, tipo, ele realmente te traz a experiência de você comprar um negócio novo e oficial, tá? Isso aqui não é uma repro, não, o lançamento é oficial mesmo, tá? E vem todos esses jogos, tá, dentro de cada cartucho. Cada cartucho, que nem eu falei, são sempre multicarts, tá? Sempre vem uma porção deles. Eles têm 3 linhas. Eles têm a linha de console, que é essa linha vermelhinha, tá? Que a lombada é vermelha. E eles têm a linha de arcade. A linha de arcade tem essa lombada lilás. E todos eles têm esse mesmo padrão de qualidade, ó. Aqui tá com o manual errado, tá com o manual do Mega Cat dentro do
cartucho da Tecnos. Deixa eu botar o da Jaleco aqui pra vocês. Esse da Jaleco veio um card do Saint Dragon e do Rodland, bem legal, cara. Tem um do Psy Battler aqui também. Eles viram e mexe mandam umas coisas assim, junto com os cartuchos, que eu acho mó bacana. E tem o manual também. Eles têm 3 linhas, basicamente. A linha vermelha, que são os consoles. A linha lilás, que é a de arcade. São só jogos arcade. E eles têm uma linha azul, que inaugurou recentemente com o Commodore 64, que é a linha de computador doméstico, né? Cara, esse jogo é legal pra cacete. Psy Battler, gosto pra caramba. E Avenging Spirit, que inclusive saiu recentemente pra Game Boy de novo. Eles têm essas 3 linhas e a ideia deles é lançar coisas, jogos oficiais para pro Evercade, né? Pegar dessas, eles estão indo atrás dessas produtoras antigas, né? Aqui o da Tecnos, aqui são os jogos que vêm nele, né? Double Dragon 2, Double Dragon 3 e Combat Tribes, Battle Lane, mais uma porção de outros aí que menos conhecidos, Blockout e por aí vai. Aqui é uma coletânea da Mega Cat, eles também fazem muito isso, tá? Nessa linha vermelha eles também têm as coletâneas feitas para prestigiar aí estúdios indie, né? Eu não sou exatamente um grande fã específico desse cartucho, porque eu não gosto dos jogos que tem aqui, mas, né, fica aí uma alternativa para o futuro. Jogos que podem ser legais, que vão aparecer por aí. O controle dele é esse aqui. É um controle com fio USB, tá? Mas é esse controle aqui. Segurando ele parece um controle de Nintendinho, só que mais arredondado. Ele tem os L e o R aqui em cima. E o D-pad dele lembra mais o do Mega Drive, cara. Mais especificamente o D-pad do joystick de 6 botões. Ele tem um botão de Mode, Start Select, 4 botões na frente aqui. Comparação com um joystick de Xbox 360. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Eu gosto mais do D-pad do joystick do Evercade. Para colocar e tirar o cartucho dele, você simplesmente coloca ele aqui e pressiona. Os cartuchos são hot swap, você não precisa desligar o videogame para colocar eles, não. Tá, você pode ligar o videogame, colocar o cartucho e trocar aqui entre si. Por que dos 2 cartuchos? Porque cada cartucho tem tipo 8 jogos, esse tem, sei lá, 10, esse tem 8, vamos dizer. Você coloca mais coisas no menu na tela ao mesmo tempo, então é bem legal isso. Você pode tirar eles, eu vou mostrar depois na captura, e você pode tirar e colocar eles à vontade, não tem o menor problema. E você pode fechar eles aqui e fechar a tampinha e esconder ele no seu rack. O aparelho é bem bonito, isso aqui acende, eu vou mostrar depois também. E fica bem bonito na prateleira. Aqui a gente vai ver o boot do aparelho, que é o que aparece quando aquela luz colorida fica piscando, que vocês viram no vídeo anterior. E ele está carregando aqui a dashboard do aparelho. Tá aí, Evercade VS. E ele vai mostrar essa mensagem no Cartridge Inserted. E isso porque a gente não colocou nada lá. Vou mostrar para vocês como pode colocar cartucho sem desligar o aparelho. Espetei o cartucho da Tecnos. Tá aí, ó. Mas antes de eu entrar nos jogos, deixa eu mostrar as opções aqui que tem. Aqui as opções de display, não tem muita coisa nas opções de display, tá?
Você pode pôr aqui em Pixel Perfect e é aberração de 16:9 também. Mas vamos deixar em Original Ratio, né? Aqui é a opção de Scanline. Você pode pôr Scanline forte, fraca ou nenhuma. E aqui tem um monte de bezel. Vou pôr esse aqui, que ele é bem jacu. E você pode ligar a Scanline na tela de seleção também. Dá para pôr o tema, né? Aqui são alguns temas. Controle de som, rede, acessibilidade, linguagem. Eu achei interessante que tem até português. Aqui é para update de sistema, bobajada legal, créditos e secret key. Eu não faço a menor ideia o que seja, mas tem aqui aparentemente lugar para você colocar um código secreto. Aqui você pode fazer favoritos. E de volta aqui a tela de seleção. Peguei aqui o Combat Tribes, como você pode ver ele faz save state, né? Você pode carregar o save state ali em vez de já sair jogando. E na maioria dos jogos você coloca a ficha com select e inicia o jogo com start. O interessante do EverArcade é que tem você pode usar uma infinidade de controles nele, você não precisa usar o original dele. Eu testei aqui com o controle do Xbox 360 e com os controles arcade que eu tenho USB e funcionou de boa. Você pode inclusive remapear os controles para o layout que você quiser. Combat Tribes é sem dúvida nenhuma o meu Double Dragon favorito. E é legal que esse aqui é o de arcade. E o EverDrive VS tem 4 portas USB. Então, se você quiser, você pode jogar com 3 jogadores. Que é como o jogo era no arcade. E para sair do jogo é só apertar o botão do meio, que é um quadrado. Aqui você pode fazer um save state, carregar, mostrar aqui o layout do controle, resetar o jogo, etc, etc. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Essa aqui é a seleção de jogos da Tecnos, tá? Não tem o Double Dragon 1 por algum motivo, mas tem o 2. E, bom, deixa eu mostrar o que acontece quando você põe um segundo cartucho no slot 2. Coloquei o cartucho da Renovation e, como você pode ver, a biblioteca aumenta um bocado. Eu acho que eles perceberam que era muito espaço livre aqui na tela e que se tivesse um slot de cartucho só, você ia ficar até que trocando toda hora, então eles deixaram você colocar 2. Aqui vou pôr os jogos da Renovation são todos de Mega Drive. Porque, que nem eu comentei, ele tem 3 linhas, né? Consoles, arcade e micros. Esse é o cartucho da linha de consoles que eu tenho, é o do Mega Drive, o da Renovation. Tem mais um monte, tem de Nintendinho, tem de Atari, tem uma infinidade. O line-up de cartucho é gigante, eu é que não tenho muitos. O meu interesse basicamente, como vocês sabem, é shmup e jogo arcade, né? Eu não tenho interesse em ter cartucho de jogo que eu teria num console, né? Então, mas se você não tem console nenhum, digamos que você não tem um Nintendinho, ou que você não tenha nada que emule ou que esteja ali na mão para você emular um Nintendinho, ou um Atari, ou um Intellivision, sei lá. Você pode tranquilamente comprar o cartucho com os jogos que você gosta, né? Os jogos geralmente são definidos por fabricante, né? E rodar. E eles estão entrando agora na linha de computadores também. Então já saiu um cartucho do Commodore 64, que é um cartucho de lombada azul.
sair aqui do jogo. E aí, beleza, vou trocar um cartucho aqui pra gente ver mais jogos. Coloquei aqui o da Jaleco. O da Jaleco também é de arcade. Vou pôr o Cy Battler porque eu falei dele. E é isso. Tá? Não tem muito segredo, muito o que mostrar. Tá? A emulação é muito boa. Eu pelo menos nunca reparei nenhum grande problema, nenhuma grande defeito na emulação que eu tenha notado. Eu diria que a emulação é muito boa. Aí você vai falar pra mim, porra, mas vou comprar um negócio que roda emulador e tal. Então, para os padrões aqui da Inglaterra, o Evercade custa barato. Tá, ele tá aí, você acha ele, esse meu aqui é um caso à parte, tá? Eu comprei ele numa loja de usados. O cara me pediu 40 libras, tá? E eu acho que não é um preço comum, tá? O preço normal dele tá aí entre 80 libras, 70 libras, por aí vai. O OVS, tá? Esse de mesa. O portátil também roda em torno aí de 80, 90, 100, depende do que vem junto com ele. Geralmente você pega um pacote já com alguns cartuchos, tá? Esse preço que eu tô falando, eu não sei se tem um pacote só do videogame, eu acredito que não. Então você nunca vai pegar só o Evercade. Muito provavelmente vai vir o Evercade pelo menos um cartucho, geralmente vem 2. Então o preço não é proibitivo, tá? Você está comprando um material licenciado. A qualidade de emulação é bem boa, a qualidade do aparelho é boa. Você pode usar um monte de controle, né? Com ele tem hoje em dia controle USB do formato que você quiser, tem aí fácil. E sei lá, assim, a qualidade do cartucho, dos impressos, do plástico, da apresentação geral do produto é muito boa, cara. Não é um produto chinês mequetrefe não, que você vai olhar e vai falar, nossa, que nojo, de onde veio isso? Não é não. Eu acho assim, se você quer ter... O lance aqui é o seguinte, se você quer colecionar, se você quer ter uma coleção, tá? Eu tô afim porque eu gosto, eu quero ter, eu quero colecionar, eu quero que fique bonitinho na prateleira, eu quero ter produto licenciado, é o equivalente do disco de vinil, que nem eu comentei. É o Evercade, cara. Tá? É o Evercade que vai suprir isso. Os cartuchos aqui estão por volta de 9, 10 libras. Quando sai é um pouco mais caro, mas não muito, tipo 12. Depois eles caem para 9, 8, 9, 10 libras. No eBay você acha usado até por 5, 7. Então é um negócio que, assim, eu acho que vale a pena, tá? Se você quer ter uma pequena coleção com jogos de arcade, console e micro que você jogava, eu acho uma boa. Principalmente, cara, porque como vocês podem ver, eu não mexi em nada em termos de configuração aqui, tá? Não é como o Raspberry Pi, por exemplo, que você tem que saber achar uma imagem, instalar, fazer o troço funcionar e ficar brigando com configuração e procurando página na internet para te ajudar, nada, não. O Evercade, cara, você viu o que eu fiz ali, né? Eu espetei o cartucho e saí jogando. Vai ter gente que vai falar assim, puta, mas é caro. Cara, veja bem. Você vai comprar o jogo, esses jogos todos, tá? Esses jogos da Renovation, da Jaleco, da Data East, da Iren e da Toaplan, que são cartuchos que vão sair mais pra frente aí agora. Eles estão todos disponíveis aí em diversas plataformas e, claro, de graça na emulação, tá? Mas aí, cara, eu não tô falando de emulação aqui, porque emulação é por sua livre risco e conta, né? Quer dizer, você pode se dar muito bem com emulação e pode se dar muito mal, né? Eu não tô julgando quem faz uma coisa ou outra, mas assim,
quem nunca teve dor de cabeça com emulador, que atire a primeira pedra, porque eu não conheço não, cara. Aqui é pro cara que não quer mexer em emulador. Ele não quer botar a mão na configuração, não quer procurar FAQ e fórum e vídeo e tutorial, nada. Ele quer ligar o console e sair jogando. Eu não acho que seja uma má opção pelo seguinte, cara. Que nem eu comentei, um cartucho tá aí 10, 12 libras novo, tá? Quando sai novo. Se você for comprar um jogo desses no Arcade Archives, por exemplo, não tô falando de promoção, tô falando do preço cheio. Você vai pagar, sei lá, 5 libras, 7 libras um jogo, 3 libras, 4 libras, sei lá. Vamos pôr um valor de 5 libras, tá? Você vai comprar 5 libras aí, você vai comprar lá, não sei, Dragon Ninja, 5 libras, ou então Gaiares, 5 libras, ou não sei, tá? Tô jogando qualquer um desse jogo dessa biblioteca aqui. Se você for comprar você comprou só aquele jogo. Aqui você vai pagar 10, 12 libras em 12 ou em 8. Quer dizer, 8 vezes 5, 40, né? E eles são, primeiro, você pode revender, porque você vai ter um cartucho com eles. Segundo, que o jogo é teu. Ninguém tira isso da rede e fala, esse jogo não está mais disponível. Não, entendeu? Eu acho que, assim, você está pagando um preço justo, tá? Um preço honesto pelo jogo. E não é caro, também não é muito barato. É claro que eu estou falando assim, para termos de Brasil, isso não é muito tão barato assim, mas também não é tão caro, cara. Se for colocar, você vai comprar em dólar, por exemplo, na loja da Nintendo ou na PSN, você também não vai pagar tão barato assim. Então, aqui você pega vários jogos pelo preço de, sei lá, 2, 3. Por 2 ou 3 você compra 10 às vezes. Então eu acho uma opção válida, cara. E a emulação é muito legal, é muito bacana. Tem save state, um monte de opção. Claro que se você tem as manhas com o Raspberry Pi e não tem essa coisa de querer colecionar, não é pra você. Mas eu comecei o vídeo falando que o Evercade talvez não fosse para todo mundo, né? Então é isso. A novidade que está chegando agora essa semana é que a Capcom vai sair um Evercade novo, tá? Vai sair o EXP novo, que é o portátil novo. Eles estão fazendo uma nova versão do Evercade. E essa nova versão vai ter algumas atualizações em termos de hardware, e vai ter um design novo e tal, um aparelho bonito. E ele vai ter modo Tate, ou seja, você vai poder jogar com ele em pé. E ele vai já suportar o modo Tate nativamente por hardware, ou seja, você vai ter um botão para apertar e ele vira o jogo para modo Tate, e ele vai ter botões no canto do aparelho também para permitir que você jogue com a tela de pé. A Capcom pulou nessa empreitada, e nesse Evercade EXP a Capcom vai dar 18 jogos da Capcom pré-instalados. O que eu não entendi muito bem, porque a proposta do jogo era ter cartucho, né? A proposta do jogo era você ter os cartuchos colecionáveis, e a Capcom meteu lá no armazenamento interno do aparelho. Então, não sei, não entendi muito bem essa, assim. Tem gente xingando isso aí, falando que isso aí vai contra a filosofia do aparelho, mas enfim. Vai vir em todo Evercade EXP. Vem os jogos da Capcom. Você cana lá, tem Ghosts 'n Ghosts, tem 1942, 43, 44, tem Super Street Fighter, o último, que é o Hyper Street Fighter, vem Final Fight, vem só coisa boa. E também vai sair 2 cartuchos que saem agora no fim do ano, se eu não me engano em novembro, um da Toaplan e um da Irem. O da Toaplan você já sabe o que vem, né? Truxton, Fire Shark, Twin Cobra, aquilo tudo, né? O Hellfire, Zero Wing e por aí vai. E tem o da Irem. O da Irem vem R-Type, Ninja Spirit e outros jogões aí, ou seja, parece que os caras acordaram pra vida e resolveram colocar uns shmup na conta aí, porque
O Evercade tem muito título, é uma biblioteca bem diversa, tem cartucho de... Cara, tem cartucho de jogo de esporte, tem cartucho de jogo de Amiga, tem cartucho de jogo de... Putz, tem de tudo que você imaginar, cara. A biblioteca deles é bem diversa. Mas estava faltando, sabe, essa coisa de falar assim, vamos fazer algo pros fãs de shmup mesmo? E fizeram, cara. Fizeram esses 2 cartuchos da Irem e da Tua Plan, tão cheio de shmup. E vai ter esse pacote da Capcom que vai vir pré-instalado também, que também vem alguns e vem umas coisas muito boas também que não são shmups aí. Como eles estão fazendo um console feito basicamente para o modo Tate, ou seja, você vai apertar um botão, ele vira, né? A tela vira. Eu achei bem legal essa opção e eu acho que por aí vem mais shmup ainda, entendeu? Levando em consideração que eles também parecem estar sempre de portas abertas para o mercado indie, se você de repente é um desenvolvedor indie e entrar em contato com a Blaze, eles podem de repente abrir para fazer um cartucho do teu jogo. Então já fica aí a dica também. De repente troca uma ideia com os caras e aquele shmup indie maroto que você está desenvolvendo pode vir parar no Evercade. Eu tô com um EXP em pré-venda para chegar. Assim que chegar eu faço um review e mostro o cartucho da Tua Plan, o da Irem e os da Capcom pré-instalados que vem também. Como eu falei, eu sei que não é um console para todo mundo, tá? Eu sei que ele tem outras alternativas, mas assim, estamos falando aqui de coleção e produto licenciado. Se você não está afim de quebrar a cabeça com o emulador, se você não quer realmente meter a mão em nada, configurar nada, e quer ter uns cartuchinhos bonitinhos, muito bem acabado, com manual, caixinha e etc. na prateleira por um preço que eu diria que é justo, o Evercade é uma saída. A empresa está na Inglaterra, eu não sei como está a distribuição disso no Brasil. Pra falar a verdade, eu nem achei vídeo do Evercade em português, né? Talvez seja o primeiro. E não sei como é que tá pra trazer pro Brasil isso. Galera da Blaze, se vocês estiverem vendo esse vídeo, vamos pensar em distribuir pro mercado do Brasil, que de repente é uma boa, viu? Eu acho que a gente na América Latina merece isso. Não só o Brasil, mas os outros países todos. Aqui na Europa a gente tá bem provido de distribuidores, mas seria legal ver isso no Brasil também, porque eu acho que é um mercado gigante e tem muita gente interessada. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Se vocês gostam aqui do meu trabalho e querem que eu continue fazendo, deixa um like, compartilha, considera de repente virar membro. Se quiser fazer uma doação, o PayPal tá aí, o Pix tá aí também. E mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos que eu vou fazer sobre o Evercade aqui também, que vão sair em breve. E era isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.